Oi, pessoal. Bom dia. Ok, estamos aqui para mais um Café com Pão do Céu. Estamos para mais um Café com Pão do Céu. E eu quero te convidar ao seguinte, né? Dá aí o seu gostei ou não gostei, like ou dislike, compartilha com algumas pessoas, convida alguns para se inscreverem no canal, ok? Né? Esse é o canal do Pão do Céu. Ok? Não confundir com outros. Esse é o único canal do Pão do Céu. Ok? Compartilha com alguns amigos aí. Hoje eu tenho uma palavra especial para você. Deus vai trazer e está trazendo uma palavra de bênção para você. Aí, hoje eu quero especialmente, além de trazer a palavra de bênção, depois orar com vocês. Bom, estamos aqui de volta, né? Nessa manhã, nesse dia de hoje, aqui no Café com Pão do Céu, eu quero falar de um assunto que é uma discussão séria nas manifestações de louvor nas igrejas. E eu tenho uma postura muito séria em relação ao assunto de chamar Deus de você. A gente vê frequentemente, e não quero especificamente nominalizar alguém que canta uma música onde chama Deus ou Jesus de você. Mas vocês conhecem várias músicas e em determinados momentos aparece lá uma palavra você, chamando Deus de você. Inclusive, há algumas músicas muito interessantes em que a letra todinha exalta Jesus como o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, convida-o para voltar, para levar-nos e reconhece que ele é o ancião de dias, aquele que tem olhos de fogo. Então, um reconhecimento grande de Jesus como o Deus eterno. Sim, porque é isso que Jesus agora é. Quando Jesus estava entre nós como homem, ele vivia entre os seus discípulos e, de uma certa maneira, podemos até compreender que se os discípulos vivessem, por exemplo, né, os discípulos vivessem na América do Norte, eles certamente iriam chamar Jesus de You, que de alguma maneira quer dizer você. Nós costumamos traduzir por você. Embora não sei se na cabeça do americano ele sempre quer falar você. Existe uma forma muito interessante entre o espanhol, isso acontece entre argentinos, especialmente entre argentinos. Eles têm uma forma de tratar mais próxima, como ele diz, é mais cercana, que quando a amizade é mais profunda, então ele chama de vós, como se fosse o nosso você em português. Mas quando eles têm um certo respeito pela pessoa, eles chamam de usted ou usted. Também é comum em espanhol, na Espanha e em partes da América Latina, trazer a maneira de chamar o outro de tu. É uma maneira mais cercana, mais próxima. Em português, nós convencionamos uma coisa muito interessante. Em português, nós costumamos chamar a pessoa mais próxima de você. Dificilmente nós chamamos o pai de você. Há alguns que chamam o pai de você, não foram... Eu vou falar assim, tá? Eu não quero desprezar ninguém que faz dessa maneira, mas são formas de educar dentro de casa. Existem pais que, por exemplo, que não exigem que os filhos o chamem de Senhor, permitem que os filhos o chamem de você. O pressuposto é que chamar o pai de você ou chamar uma outra pessoa de você não quer dizer necessariamente ser desrespeitoso, porque o respeito está no coração. Bom, os mais antigos
não aceitam esta ideia. Sempre solicitam que os filhos lhe chame de você. Na cultura que eu fui criado, né? Se eu chamasse a mamãe de você, ela virava para mim e dizia: quer ganhar um soco nos dentes? A mamãe falava assim, com muito carinho. E vocês aqui, que me ouvem agora, sabem muito bem desse tipo de educação que nós passamos, né? Nunca chamar mamãe ou papai de você, se não quisesse ganhar um tabefe na boca, né? Eu lamento você achar que isto é um exagero, mas isso foi uma forma de se educar no passado. Talvez, certamente, você não concorde de chamar Deus de você, mas eu quero destacar um texto muito interessante aqui agora para você e depois fazemos algumas aplicações, uma discussão legal, talvez seja até uma treta que eu esteja apresentando aqui e quem sabe bastante gente vai acabar me criticando, discutindo esse assunto aqui. Mas vamos lá. Há uma passagem muito interessante em Malaquias, capítulo 1, verso 6, apenas a primeira parte que diz assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Você talvez vai perguntar, essa é uma palavra de Malaquias no Velho Testamento, falando aqueles sacerdotes que trabalhavam no templo, que desrespeitavam o Senhor, oferecendo animais cegos, animal manco, e, portanto, eles não honravam a Deus. Mas eu quero fazer uma correlação muito interessante aqui. Qual é o rei? Qual é o cara poderoso que por alguma razão nós, em português, ousaremos chamar de você? Podemos inadvertidamente chamar um juiz de você? Você talvez vai considerar, você que me ouve agora, vai considerar, mas o juiz é um sujeito imperfeito, ele exige a honra. Obviamente, ninguém vai tratar com o juiz da Suprema Corte desta nação, vai chamá-lo de você. Você imagina um advogado tratando senhor Lewandowski, tratando doutora Carmen Lúcia, André Mendonça, e chamando de você? Claro, tem um respeito que faz essa parte num tribunal, ok? Assim também no Tribunal de Justiça, assim também em várias outras partes. Agora pensa comigo, né? Rainha Elizabeth, quem é que usa chamar a Rainha Elizabeth de você? É claro que ninguém. Eu quero só fazer a seguinte discussão. Eu acho que, é minha opinião, não cabe na mesma música que nós consideramos Jesus Cristo como Senhor, consideramos Ele como Rei dos Reis, consideramos que Ele é aquele que vem trazendo toda a sua glória, todo o seu esplendor, e que nos torna filhos de Deus. Eu não creio que cabe na mesma música a letra de chamar Jesus de você. Aliás, nós em português fazemos uma salada, uma mistura com tua, sua. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Alguém vai dizer, mas é porque a métrica da música não fica bem chamá-lo de você. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Por que não cabe o tu aí? Em português, o tu costuma ser respeitoso. Nós o delegamos ou nós o relegamos para um tratamento respeitoso à pessoa de Deus. Está convencionado isso em português. Alguém vai dizer, mas por que a gente não pode quebrar essa convenção? Porque simplesmente
eu quero questionar 2 ou 3 coisas. A primeira delas: quem é que tem intimidade suficiente com Deus que pode chamá-lo de você? Quem terá intimidade suficiente com Jesus que pode chamá-lo de você? E eu questiono uma coisa grande. Se a gente tiver uma intimidade muito grande com a pessoa de Jesus, particularmente, eu duvido que a gente vai ousar chamá-lo de você. Segunda coisa, peraí, ele é ou não é o nosso Senhor? Alguém vai dizer, mas ele é meu irmão. Ok. Mas ele é irmão porque você foi tornado filho de Deus. Ele é o primogênito da criação, mas ele é o Senhor dos senhores. Tá bom que ele é meu irmão, mas dá a você o direito e a ousadia de chamá-lo de você? Muitos dos que colocam a letra você chamando Jesus assim, talvez foram educados num ambiente onde lhe é permitido chamar seu pai de você. Mas eu não considero que se você estivesse num ambiente de um rei, onde ele estivesse assentado no trono, e as músicas que nós cantamos colocam-o assentado no trono, e muito especialmente, eu respeito a palavra do rei Davi no Salmo 22, verso 3, que todas as vezes, esse é até um pleonasmo da minha parte, mas que todas as vezes que nós adoramos, louvamos a Jesus, nós construímos um trono para ele. Porque Davi disse no Salmo 22, 3, que ele está entronizado entre os louvores de Israel, entre os louvores de seu povo. Agora, peraí, se você disser que isso era coisa lá para Israel, então você não se considera como Israel de Deus ou como povo de Deus. Essa é a segunda argumentação. A terceira argumentação que eu quero fazer. Já perguntamos a ele se ele nos dá esse direito de chamá-lo de você? Bom, então durante um tempo em que nós somos ignorantes, durante um tempo onde nós estamos iniciando nossa fé em Jesus, durante um tempo onde nós estamos sendo envolvidos pela sistemática de servi-lo, e porque nós estamos num ambiente ainda de bebê espiritual, talvez nós possamos chamá-lo de você. Mas quando você entra no nível de maturidade espiritual, desculpe, essa é a minha visão. Quando você entra no nível de maturidade espiritual, é meio difícil você chamar Jesus de você. Quero que você levante essa questão. Mas principalmente eu quero a quarta coisa destacar. Ele é ou não é o Senhor? Ele é ou não é o nosso Deus? Assim disse Tomé, quando finalmente Jesus se apresentou ressurreto a ele então, que tinha dúvida se Jesus tinha ressuscitado, quando ele finalmente o vê, aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Uau! Aí você vai invocar uma outra argumentação muito legal, dizendo, de que adianta eu chamá-lo de Senhor e não respeitá-lo como Senhor? De que adianta eu chamá-lo de tu, se no meu coração desrespeito ele? Ok, uma coisa não justifica a outra. Tanto o desrespeito na linguagem, quanto o desrespeito no coração, ambos certamente desagradam a Deus. E é por isso que Malaquias disse, se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde é que está o meu respeito? Ok? Mas isso é no Velho Testamento. Ô querido, querida, não tem como você separar isso, porque é palavra de Deus. Isso se estende ainda hoje. Ou o respeito ao Senhor não se estende ainda hoje. Ele rompeu o véu. O caminho está aberto. Eu tenho livre
livre acesso a Jesus. Mas você esqueceu que até os querubins, os anciãos, se prostram diante dele e lançam suas coroas aos seus pés, reconhecendo-o como Senhor. Você imagina, numa mentalidade em português, de aqueles que prostram-se diante dele, lançam as coroas aos seus pés e chamam-no de você? Com toda honestidade, não acho correto que nós continuemos nessa saga de cantar chamando Deus de você. Esta casa é sua, nós deixamos ela para você. Esta casa é tua, nós deixamos ela para ti. E outras músicas mais que chamam ele de você, mas que cabe muito bem ali, cabe na métrica chamar de Senhor. É só você fazer um teste, é só você se esforçar e é só você entender o princípio. E esse princípio de reconhecer o senhorio de Jesus é tão forte que, ao reconhecer isso, impedirá você de chamá-lo de você. Se você argumenta comigo que não é assim em inglês, que não é assim em outras línguas, olha só, eu não falo inglês aqui no Brasil, eu falo português. Nos Estados Unidos, ou entre meus amigos americanos, eu poderia falar inglês, como entre meus amigos argentinos, espanhóis, chilenos, equatorianos, bolivianos, uruguaios. Eu poderia chamá-los de vós, tu, e aqueles que eu não conheço direito, chamá-los de usted. Mas ainda assim, em espanhol, eu chamaria de tu. Tu eres. Como canta Marcos Witt. E também em inglês, ainda que eu chame de you, mas em minha mente é como se ele fosse my Lord, my God, my Lord. Não é mister, é my Lord. Amém? Deixa essa palavrinha com você, reflita isso. E todas as vezes que aparecer lá na tela, para você, de você, pode vir você falando desse nosso Senhor. Recuse-se a cantar. Troque e chame de Senhor. Tu, ti. Se eu sou pai, diz o Senhor, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Deixa essa palavra com você e não cante mais chamando Jesus como Rei, Senhor, Todo-Poderoso de você. Isso para mim fede a terra. Como fede também outras coisas ruins que nós fazemos. Mas essa também fede. E fede na hora do louvor. Essa é a minha palavra. Isso é o que eu penso. Deixo com você essa discussão. Deus te abençoe. Bom dia! Vou voltar para fazer a oração, tá bom? Volto já para orar por vocês. Muito bem, pessoal. Agora eu quero orar por você. Você que está com uma luta tremenda, buscando uma porta de trabalho, para que Deus possa abrir essa porta de trabalho para você, uma porta abençoada. Deus está me mandando orar, então, portanto, por uma porta de trabalho e por uma perda financeira que você teve aí. Talvez você vai dizer assim, AP, eu não acho que a gente orar por perda financeira fará com que o recurso financeiro volte. Não, eu vou orar para que Deus te dê uma ideia. Deus te capacite e Deus toque teu coração para fazer a coisa certa por causa dessa perda financeira. Ora comigo. Pai, agora na autoridade do nome de Jesus, libera uma palavra de abertura de portas para aqueles que perderam o emprego agora. Pega essa palavra. Eu profetizo, declaro sobre a vida daquele que me ouve agora
que enquanto estava desempregado, desesperançado estava. Mas agora, Pai, eu e esta pessoa concordamos pela fé de que as janelas do céu se abrem e uma porta de emprego se abre para essa pessoa que me ouve. Eu te abençoo pelo poder do nome de Jesus e junto com você, eu oro pedindo a bênção de Deus. Ao mesmo tempo, Senhor, me ouve agora uma pessoa que teve uma séria perda financeira. Está falido. Senhor, dá-lhe uma ideia agora. Alguma coisa no coração toca essa pessoa para fazer a coisa certa em relação à sua falência. Revela a ele, ó Deus, a primeira atitude que ele deve tomar em relação a essa perda financeira. Para que, ó Deus, se houver pecado, ele se arrependa do seu pecado e confesse ao Senhor. 2, que ele entenda, ó Deus, que a semeadura que ele ou ela fará redundará em abertura das janelas dos céus. E número 3, Pai, que esse coração creia firmemente na Tua palavra e discorde de qualquer pessoa que quiser desafiá-lo a fazer nada diante do Senhor para receber sua bênção. Eu repreendo todo espírito de mentira, todo espírito de falsidade e todo espírito de ladroagem na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te fortaleça nesta hora. Recebe a porta de emprego ou receba a cura das suas finanças. No nome de Jesus. Amém? E amém. Deus te abençoe.